Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o CIE-CHIRP. Antes de iniciar, me apresento a vocês, eu sou Marina Panelli, eu sou fonoaudióloga e mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a USP, especializando em audiologia clínica pelo IEAA e responsável por suporte clínico e treinamento na Interacoustics do Brasil. No vídeo de hoje, eu apresentarei uma introdução à família de estímulos CIE-CHIRP, que foi desenvolvida para ter uma amplitude de resposta maior e, assim, reduzir o tempo de teste na pesquisa do limiar no BERA e ou estado estável. Quando falamos em PEAT, estado estável, o ruído é o grande desafio que a gente encontra. E a pergunta que fica é, seria somente o ruído para resolver todo o problema? Ou a razão, resposta, ruído, essa relação sinal-ruído? Diminuindo o ruído para obter uma gravação mais limpa é uma solução. Entretanto, leva muito mais tempo de teste. Porém, podemos aumentar essa resposta e é aqui que entra a família CHIRP de estímulos. O CHIRP ele foi desenvolvido para ter uma amplitude 2 vezes maior e reduzir o tempo de teste no BERA ou no estado estável. E isso vai acabar salvando muito tempo de exame. Então, para ter uma boa resposta e com uma grande amplitude, a gente sempre vai ter que olhar para a sincronização de disparo do nervo. Em todo potencial evocado, a sincronização de disparo do nervo é importante para se obter uma boa resposta, uma grande amplitude. A maneira como a cóclea trabalha tem efeitos nessa sincronização. Isso acaba refletindo no tempo da sincronização de disparo do nervo. Vamos falar um pouquinho, então, do estímulo clique. Ele é o estímulo tradicionalmente utilizado aí quando se trata de potenciais evocados, do BERA. Ele estimula a cóclea como um todo, todas as suas frequências em uma pequena janela de tempo, de aproximadamente 100 microsegundos. Então, todas as fibras nervosas vão disparar ao mesmo tempo? A resposta é não. A forma como a cóclea trabalha interfere nessa sincronização do nervo, tá? Então, dentro da cóclea, nós temos a membrana basilar. E devido às suas mudanças de elasticidade, cada ponto dela vai ter um movimento de amplitude máxima de acordo com a frequência do estímulo, tá? A membrana basilar, ela vai se tornar mais longa e flácida, mais larga, na verdade, e flácida, quanto mais próxima ela estiver ali do helicotrema, que está no ápice da cóclea. Então, por conta disso, a sua vibração, ela sempre ocorre em direção ao ápice da cóclea, tá bom? A resposta da membrana basilar em relação ao estímulo vai produzir o que a gente chama de onda viajante, tá? Pensando no clique, ele é introduzido na cóclea pela vibração aqui do estribo. Então, ele vai ser introduzido na cóclea e, primeiramente, ele vai estimular os componentes de alta frequência aqui do clique, tá? Bem aqui na base. As células ciliadas vão responder e, assim, em seguida, ao longo da cóclea, vamos ter as regiões aí das frequências médias e, por fim, as frequências baixas, tá? E essa viagem, ela dura em torno de 10 milissegundos. Então, para entender um pouquinho melhor como que o clique vai atuar, vamos ver o vídeo. Como podemos ver aqui no vídeo, embora o clique ele apresente todas as frequências da cóclea ao mesmo tempo, a forma como a cóclea é organizada, de alta frequência a baixa frequência, faz com que o disparo do nervo ocorra em tempos diferentes para frequências diferentes. Isso causa um espelhamento na resposta e, portanto, uma menor amplitude de resposta no BERA, resultando em um tempo maior de teste.
Uma solução foi a criação do estímulo C-chirp, que são estímulos complexos que podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Chirp up, chirp down. Ele tem o mesmo espectro de frequência e calibração que o clique e vai estimular toda a membrana basilar ao mesmo tempo. Para ter essa compensação, ele sempre vai iniciar com as frequências graves, tá? Então, as frequências graves são enviadas antes, são introduzidas antes na cóclea. Ao invés de entregar todas as frequências ao mesmo tempo para a cóclea, ele apresenta primeiro as frequências baixas, seguida das frequências médias e das altas frequências. Elas viajam ao longo da membrana basilar e leem suas respectivas áreas ao mesmo tempo, o que significa que quando é feito o disparo neural, tudo acontece ao mesmo tempo, levando a uma resposta síncrona do nervo e, portanto, maiores amplitudes de resposta, diminuindo assim o tempo de teste. Para ilustrar melhor essa diferença entre os dois estímulos e como isso implica na resposta, vamos ver a próxima animação. Aqui eu tenho o estímulo clique, a cóclea com a membrana basilar, e aqui é parte do sistema neural. Deste lado, vamos ter as respostas, tá? E a gente vai mostrar essas respostas para as frequências de 8 kHz, 4, 2 e 1 kHz, e também de 500 Hz. Além desses componentes de cada frequência do clique, a gente vai conseguir ver também a soma dessas 7 partes, tá? Que é como a gente acaba vendo realmente no exame. É a resposta da soma dessas 7 partes. Vou apresentar agora o clique à cóclea. Quando eu apresento o clique, podemos ver aí de círculos de diferentes cores, representando cada um dos componentes de frequência do clique. A partir disso, foi possível ver como as frequências mais altas estimularam antes a membrana basilar, ativando a resposta e viajando antes das frequências mais baixas. As outras frequências ainda estão viajando pela cóclea, enquanto a frequência mais alta já atingiu seu ponto final. E como que isso reflete nas respostas? Nas respostas, é possível ver que em 8 kHz, a gente já tem aqui um início do pico positivo de resposta, enquanto que em 500 ainda não temos esse mesmo início, tá? E quando é finalizada a resposta, e a gente tem aqui o pico negativo, 500 ainda não iniciou o pico positivo. Então, realmente, a gente não tem aí uma sincronia nessa resposta. E a somatória, né? A onda somatória desses 7 componentes é essa tradicional aqui do clique. Que é a resposta típica que observamos do PEAT. Mais uma vez a animação, para vocês entenderem. E agora com o C-chirp. Esse é o chirp, tá? Ele é bem diferente do clique no domínio de tempo. E quando eu inicio o estímulo, a frequência baixa ela vai ser introduzida na cóclea antes que as outras frequências. Isso vai fazer com que todos esses componentes cheguem em seus respectivos pontos da membrana basilar ao mesmo tempo, fazendo com que o disparo do nervo seja síncrono, tá? E depois a gente vai analisar essa resposta juntos. Então, aqui a gente tem a frequência grave sendo introduzida primeiro, seguindo da frequência média e das frequências agudas. O disparo é feito de forma síncrona. E aqui eu tenho as minhas respostas, tá? Se olharmos aqui essas respostas geradas, percebemos que todas estão em sincronia, para todos os componentes de frequência. E a soma desses componentes vai me trazer uma amplitude de resposta muito maior.
Aqui nessa figura é possível observarmos as respostas para os dois estímulos em diferentes intensidades. Notem que a morfologia e a amplitude de onda 5 é muito maior e muito mais perceptível no chirp do que no click. Note também que, mesmo diminuindo as intensidades, ainda assim a onda 5 tem uma amplitude maior no chirp em relação ao click. Visto que o chirp ele nos traz aí uma amplitude de morfologia muito maior e acaba salvando o tempo de exame, trouxe aqui para vocês algumas evidências científicas. Veja bem, algumas evidências. Se a gente for procurar em qualquer base de dados científico, vamos achar muitos artigos relacionados ao tema. Eu trouxe alguns artigos de estudos brasileiros. O primeiro artigo é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático com estímulo chirp em diferentes intensidades. O objetivo desse estudo foi estudar os resultados do pH automático com estímulo Sea Chirp nas intensidades de 35 e 30 dBNA. Foi realizado o pH nas intensidades de 30 e 35 dBNA com estímulo Sea Chirp e o clique com o equipamento Titan e comparado aos resultados de pH diagnóstico com Eclipse. Os resultados de PASSA foram encontrados com mais frequência com o estímulo Sea Chirp, e o tempo de detecção de resposta foi menor nas duas intensidades com o mesmo. Conclui-se que para a intensidade de 30 dBNA, o Sea Chirp mostrou uma alta especificidade e um curto tempo de detecção de resposta. Outra evidência científica que trago hoje para vocês é a comparação dos estímulos click e Sea Chirp na triagem auditiva neonatal. Esse estudo teve como objetivo comparar o tempo de execução do pH automático com os estímulos click e Sea Chirp. Foram avaliados 40 recém-nascidos com emissões autoacústicas presentes e 100 indicadores de risco da deficiência auditiva. O pH foi realizado também com o Titan, utilizando os estímulos click e Sea Chirp na mesma ocasião. Como resultado, o tempo médio para o clique foi de 85,9 segundos para a orelha direita e de 86,1 segundo para a orelha esquerda. Para o Sea Chirp foi de 28,4 segundos para a orelha direita e 27,9 segundos para a orelha esquerda, havendo uma diferença estatisticamente significante entre os tempos médios para ambas as orelhas. Conclui-se, então, que o tempo de execução do pH automático com o estímulo Sea Chirp é 3 vezes menor que o estímulo click. Saindo um pouco agora da triagem, eu trouxe para vocês um estudo onde a gente tem a comparação das respostas do Bera com Tony Burst e com Narrowband C-Chirp em crianças ouvintes. O objetivo desse estudo foi comparar as latências e as amplitudes entre os estímulos Tony Burst e Narrowband C-Chirp em crianças com audição normal. Foram registradas as frequências de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz para os estímulos Tony Burst e Narrowband C-Chirp em 40 crianças com audição normal e em 80, 60, 40 e 20 dB de intensidade. Como resultado, foi encontrado que a diferença de latência foi maior para o Tony Burst em todas as intensidades para as frequências de 500 Hz, e 1 e 2 kHz. Porém, em 4 kHz não teve diferença significativa. A amplitude da onda 5 com Narrowband C-Chirp foi maior nas intensidades de 60, 40 e 20 dB NHL em todas as frequências. Conclusão. Com Narrowband C-Chirp gerou menores latências e maiores amplitudes que o Tony Burst. Isso acaba também salvando em tempo de teste, uma vez que a onda 5 ela é mais perceptível e o tempo de latência ele é menor. O outro estudo que trago hoje é sobre a resposta do Bera com click e com Sea Chirp Level Specific, LS, em crianças ouvintes. O objetivo foi comparar a resposta neural obtida com Sea Chirp e o clique a 70 dB NHL em crianças ouvintes para analisar as vantagens de se utilizar o Sea Chirp nessa resposta neural. Tá? Foram pesquisadas 18 crianças com audição normal
elas realizaram o PEAT com o Eclipse EP25, utilizando clique e C-Chirp LS a 70 dB NHL. Como resultado, foi possível obter aí as ondas 1, 3 e 5 para os dois estímulos na intensidade de 70 dB NHL. E o Chirp mostrou uma onda 5 com melhor amplitude que o clique. A latência da onda 1 foi estatisticamente diferente para os dois estímulos, sendo atrasado para o Chirp. A latência da onda 3 foi estatisticamente diferente apenas para a orelha direita, e a latência da onda 5 foi similar para ambos os estímulos. Os intervalos interpicos 1 em 3 e 1 em 5 foram estatisticamente diferentes, sendo reduzido com o Chirp LS. O intervalo 3-5 só teve diferença significante na orelha direita. Não teve diferença entre os estímulos para a diferença interaural da onda 5 e para a diferença interpico de 1-5. Conclusão, foi possível gravar as ondas 1, 3 e 5 com o Chirp LS, obtendo uma boa morfologia, uma amplitude maior de onda 5 e menor tempo de teste em comparação ao clique. Aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação. E a mensagem de hoje foi sobre a família Chirp, uma família alternativa de estímulos ao clique Anthony Burch, e os seus benefícios na prática clínica. Se somarmos ao vídeo anterior sobre o FMP, a ponderação bayesiana, ruído residual, vemos que o Eclipse tem recursos exclusivos e eficientes, se trata de uma assistência objetiva e de um menor tempo de teste. A família Chirp é encontrada no Eclipse e no equipamento Titan, porém o Titan somente pensando na triagem, no PEAT automático, enquanto que no Eclipse a gente consegue aí, utilizar o C-Chirp. No neurodiagnóstico, a gente consegue utilizar na frequência específica e no estado estável. Agradeço a atenção de todos até aqui, muito obrigada e até a próxima.